E aí, tudo bem? Fabiano Benassi, aqui de novo. Ontem eu falei sobre, no vídeo passado, eu falei sobre visualização, sobre o poder da mente, o poder físico que a mente pode criar no seu corpo. E eu falei isso contando sobre uma experiência científica que fizeram há um tempo atrás, como isso influencia fisicamente. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários ou aqui em cima, dependendo de onde você estiver vendo, para você assistir. E esse vídeo vai complementar o que eu vou falar nesse aqui. Eu falei em alguns outros vídeos sobre a prática de pranayama. E prana é uma energia que a gente reconhece como energia vital, como energia, a energia que dá vida, a energia que traz vigor. E a energia do prana dentro do nosso corpo, quando ela entra, ela se divide em subpranas. Eu também cheguei a comentar isso num outro vídeo. Tem 5 subpranas diferentes. E a visualização, ela é algo importantíssimo, ela é algo essencial para que você faça pranayama, para que você controle o prana. E controlar o prana é controlar também a sua mente, é controlar também o seu corpo. Então, ao momento que você fizer pranayama, o que você está fazendo é conectar a mente e o corpo num nível profundo, num nível intenso, num nível em que você percebe a fluidez da sua mente e do seu corpo funcionando na mesma frequência. E para fazer pranayama, é importante que você use a visualização. E por que ela é essencial no pranayama? Porque o pranayama, ele é uma técnica. O prana, vamos falar sobre o prana. O prana, ele é uma técnica que ele tem a mesma natureza do pensamento. Ele tem a mesma natureza do pensamento. E essa natureza, ela você pode imaginar o pensamento e o prana, como da seguinte forma: qual é o tamanho que você tem dos seus pulmões? Quanto que você consegue colocar de ar nos seus pulmões? Agora, qual que é o tamanho da sua imaginação? Quanto você pode medir a sua imaginação? Sabe qual que é o começo e o fim da imaginação? Você sabe qual que é o tamanho que a sua imaginação pode ter? Não dá para ter resposta, para isso. Então, a imaginação tem o tamanho que você quiser dar para ela. Você pode dar o tamanho que você imaginar para a sua imaginação. Então, a imaginação, ela não tem limite. Ela tem um limite que você coloca. E dentro de você, fisicamente, você tem um limite físico. Mas você pode, através da sua imaginação, alcançar o infinito. E esse foi um dom que a gente recebeu, que os humanos, de certa forma, acho que tem como diferença dos outros animais, porque a imaginação, ela permite que você sonhe, ela permite que você tenha esperança, ela permite que você alcance coisas que não existem ainda. E a imaginação, ela também faz parte do terceiro processo, que é o terceiro meio de expressão da mente. E esse meio de expressão, eu vou falar num outro vídeo sobre isso, especificamente sobre os meios de expressão, mas ele é um dos mais importantes, porque ele vai fazer com que a sua mente ela comece a crescer, a se abrir para um espaço que até então ela não tinha chegado. Só que tem um detalhe muito importante nesse crescimento da mente, nesse espaço, para onde a sua mente cresce. E a sua mente ela não cresce para fora, ela cresce para dentro de você. É meio paradoxal, isso meio louco, né? Então a sua mente ela não está crescendo para fora, ela está crescendo para dentro. E automaticamente quando ela cresce para dentro, você também percebe o externo, fora, de uma forma diferente. Eu tinha uma professora, que é a Ana Borella, se ela estiver vendo esse vídeo, Ana, valeu por essa dica aí quando eu estava fazendo a formação. E eu achei que fez todo o sentido, que é o seguinte: se você não fez mais de 1 hora, se você não chegou a fazer 1 hora de prática de pranayama, você não fez pranayama. E faz todo sentido, porque muitas vezes o que você precisa é criar um processo, um período, um tempo, para que você consiga assimilar determinadas coisas. E quando você usa a visualização, você consegue, muitas vezes, durante a prática, alcançar coisas que você não alcançava anteriormente. Então, como que funciona a visualização dentro do pranayama? Como que você visualiza, Como é que o prana funciona através da visualização? Você
sente o ar, você sente o vento, porque ele está em movimento. Então o vento, quando você só vê o ar, né? Você só consegue ver o ar, não, você consegue sentir o ar, o vento, quando ele se movimenta. Se ele não tiver movimento, você não percebe. Não dá para você perceber uma coisa que você não está enxergando, a não ser por outras vias. E talvez você perceba também o cheiro que o ar traz para você também. Então por isso que o seu nariz ajuda você a trazer determinados odores, né? Isso é um trabalho de reconhecimento, de percepção, muitas vezes de proteção também. Se você está no meio do mato, começa a sentir cheiro de queimado, tem alguma coisa errada, né? Você tem que sair de lá. Em casa também, né? Em qualquer lugar. Mas, então também serve como uma proteção. Agora, quando você pensa no ar, o ar ele tem um limite físico, né? Ele tem um processo ali de assimilação do seu corpo, ele vai ser o ar ele vai ser transportado pela sua hemoglobina, que são as células vermelhas, vai ser carregado para todo o seu corpo, para suas células, tecidos, e aí você tem a troca gasosa e depois ele volta para devolver o dióxido de carbono e assim o processo continua. Então o ar que você assimila, ele se torna parte de você. Até aí, ok. Só que a sua imaginação, ela não precisa ficar presa ao tamanho dos seus pulmões e à forma como o ar se movimenta dentro de você. O que você pode imaginar, por exemplo, são pontos luminosos. Eu falei isso no vídeo anterior. Então, você pode imaginar pontos luminosos suspensos no ar. Desses pontos luminosos, os mais intensos, os mais brilhantes, os mais revigorantes, eles são assimilados por você quando você inspira. E aí, quando você estiver inspirando, eles vão descer pelo seu tronco. Estou dando um exemplo de visualização, não precisa ser essa, tá? Eles vão descendo pelo seu tronco até a base da coluna. Lá na base da coluna, você pode imaginar uma energia que a gente chama no yoga de Kundalini. A Kundalini significa serpente. E nesse caso, a serpente ígnea. Então imagina a Kundalini como se ela tivesse enrolada 3 vezes e meia em volta dela mesmo, ali adormecendo. Adormecendo não. Como se ela tivesse descansando não, como é que é a palavra? Como se ela tivesse fugiu a palavra, vou lembrar. Pensa que ela está lá embaixo, ok? E aí imagina que o prana ele vai descer até lá na base da coluna, percebe? Ele já passou pelos pulmões, não tem órgão ali no meio, você não está imaginando os órgãos, você está imaginando ele descendo pela sua coluna. Tocou na Kundalini. Quando ele toca a Kundalini, esses pontos brilhantes eles se transformam, eles mudam de cor, eles ficam com uma cor alaranjada, com aquela qualidade ígnea da Kundalini. Só que a Kundalini ela tem a mesma, ela tem a sua personalidade. Quando o prana toca a Kundalini, ele se personaliza. Olha que legal. Então ele fica com a sua característica. E por causa disso, o prana permanece dentro do seu corpo. E aí, quando você solta o ar, e juntamente com o processo que aqueceu o prana, imagina ele como se ele tivesse a mesma qualidade, a mesma característica que o vento. Então ele vai subindo pela sua coluna, e aí o que vai acontecer? O ar vai sair. O ar que vai sair já não é o mesmo ar que entrou, é o dióxido de carbono que você inspirou. E o prana, ele não vai sair, ele vai continuar dentro de você. E aí quando você inspirar de novo, o prana que você imaginou antes, ele vai entrar em formas de pontos luminosos, vai descer mais uma vez, até lá embaixo na Kundalini, aí vai se personalizar, vai subir, só que na hora que ele sobe, ele toma mais força ainda, porque tem mais prana e está com mais intensidade, aí ele sobe indo lá para o topo da cabeça. Então, essa é uma forma de você visualizar o movimento do prana. Quando a gente pensa, por exemplo, em ativar a Kundalini, em liberar a Kundalini, uma das formas de você pensar na Kundalini é isso. A Kundalini não é que ela sai de lá, é que ela vai produzir uma coisa no seu corpo que é chamado de Ojas. Hoje eu já falei também aqui em outros vídeos, que é vigor. A palavra Ojas, ela é aquilo que te deixa empolgado. Então quando você tem empolgação, quando você tem vontade de fazer alguma coisa, você está com aquele... não sangue no olho, né? Porque na verdade é uma empolgação que não é exatamente uma empolgação que te deixa agitado. É uma empolgação que ela te deixa com energia, com vontade, com determinação, você percebe que você está em movimento produtivo. Então o vigor
ele vai ser algo que vai acontecer quando você começa a executar o pranayama, e principalmente você usa esse tipo de visualização, porque o Kundalini vai circular por todo o seu corpo através do prana. Então, olha a visualização que a gente criou aqui, né? Você imaginou pontos luminosos. Agora, uma pergunta muito importante: esses pontos luminosos, o prana, ele existe? Ele é algo que está aí? Eu não vou entrar no mérito de falar sobre isso, tá? Porque eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso. Mas a questão é a seguinte: meu primeiro professor de yoga, que é o Marcos, aliás, Marcos, se você ver esse vídeo, eu também acho muito legal isso que eu vou falar aqui, que você falava também, e que é o seguinte: não interessa se o prana existe, se o prana não existe. Não interessa se se os pontos luminosos eles vão entrar em você, se o prana vai fazer tudo. Isso não interessa. O que interessa é o seguinte: você vai praticar e vai funcionar. Então no yoga, você tem um pouco dessa perspectiva, que pode ser um pouco frustrante para algumas pessoas que estão a fim de saber, que tem que ver para crer, ou tem que acreditar, mas a questão é que funciona. E por que funciona? Um dos motivos é o vídeo que eu falei, no vídeo passado, onde eu conto da experiência, sobre essa mudança da estrutura do cérebro e dessa influência que o nosso pensamento tem fisicamente no nosso corpo. Mas a questão aqui é mais profunda, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui de falar se existe ou não existe. Algumas pessoas acreditam, outras não. Tem algumas pessoas que falam que o prana já está aí, já está lá, e aí quando você respira, eles são assimilados, né? Mas tem outras pessoas que falam que você constrói isso. Então quando você imagina, por exemplo, os chakras no seu corpo, quando você imagina o prana circulando, o que você está fazendo é construir esse espaço dentro de você que vai fazer com que o seu corpo funcione daquele jeito. Passar. E aí é o seguinte, fazendo ao vivo é o que dá, né? E aí é o seguinte, não importa se existe, a questão é a seguinte: você praticando e construindo isso na sua mente vai funcionar. E aí a visualização, ela vai te ajudar, a conectar a mente com o corpo. Ela vai permitir, por exemplo, que você não desvie seu pensamento. Ela vai permitir, por exemplo, que você construa uma forma de imaginar a conexão de mente e corpo. Então, usar a imaginação, usar a visualização, ela é importante para o pranayama dessa forma. E tem um monte de visualização que você pode fazer. Tem várias formas de visualização. Essa que eu dei, imaginando prana, tocando a Kundalini e tal, é uma forma de fazer pranayama. Bom, deixa eu dar uma prática para você. Eu falei isso num outro vídeo, mas eu vou falar exatamente a mesma prática, tá? Eu quero que você, se você não viu outro vídeo, não tem problema, faz agora, que eu quero que você sinta um pouquinho desse efeito. Você vai sentar e vai fazer entre 10 a 20 voltas, uma com visualização e outra sem visualização. O que você vai fazer é o seguinte: você vai fechar os olhos, senta numa cadeira de forma confortável, pode deixar as mãos dessa forma, com esse gesto, ou só apoia as mãos no joelho. Se você estiver confortável, quiser sentar no chão também pode, mas fica confortável. E aí você vai fechar os olhos, vai inspirar de forma profunda, vai reter o ar nos pulmões, ou seja, prende a respiração. E aí você vai soltar o ar também de forma profunda. E você vai fazer isso entre 10 a 20 voltas. Não faz menos do que 10, tá? Que eu quero que você tenha uma quantidade razoável para poder sentir o efeito. Aí, terminou essas 10 voltas, você vai experimentar fazer agora com visualização. Como é que vai funcionar? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai inspirar, reter e soltar. Então inspira, prende e solta. Não precisa contar tempo, não precisa colocar ritmo, nada. Minha garganta está arranhando um pouquinho. O que você precisa fazer é simples. Agora é só acoplar a visualização. Você vai acoplar essa visualização que eu falei para você agora. Então você vai imaginar milhares de pontos luminosos suspensos no ar. Os mais brilhantes, você, no momento da inspiração, entram pelas suas narinas acompanhando o movimento do ar. Quando você imagina que ele está entrando, imagina que ele está descendo também pelo seu tronco, lá na base da coluna, e tocando a Kundalini. Aí, quando você estiver com os pulmões cheios, imagina que você está assimilando, né? O prana está se personalizando lá na Kundalini. Aí no momento que você for soltar o prana vai ser impulsionado para cima,
e o ar vai sair, mas o prana vai ficar dentro de você. E aí a cada vez que você inspirar, imagina que o prana está entrando e mais prana vai se acumulando dentro de você. Você pode imaginar até que esse acúmulo faz ele transbordar para fora numa redoma de luz brilhante, uma redoma de luz alaranjada, tomando tudo que está à sua volta no seu ambiente. E cada vez que você inspira, ela vai crescendo um pouco mais, como se a energia estivesse indo para além do seu corpo. Ok? Então experimenta fazer dessas duas formas e ver a diferença, ver o que você sente diferente. Para fazer esse exercício é importante que você esteja num lugar calmo, preferencialmente que você não seja interrompido, porque senão não dá para fazer, né? Você vai precisar de um tempo dedicado para isso. Então experimenta fazer esse exercício. Só não faz antes de dormir, senão você não vai perder o sono, ok? Então, esse é o vídeo que eu queria passar aqui sobre visualização no pranayama, um pouquinho mais profundo, um pouco mais detalhado, faz a prática, experimenta e sente a diferença, sente o que você... Me conta o efeito, né, do que você estiver sentindo aqui embaixo nos comentários. Então eu quero saber um pouquinho da sua experiência, ok? A gente se vê então no próximo vídeo, um grande abraço, namastê, tchau, tchau.